Bom dia a todos novamente, bom dia, sejam bem-vindos. Contamos com a presença da doutora Marta. O nosso bate-papo de hoje é com a doutora Marta Oliveira Gonçalves. Ela é psicóloga clínica, psicopedagoga, mestre e doutora em educação, formada pela PUC, aqui de São Paulo. E também faz parte do corpo do Instituto Singularidades. A área de Ciências Humanas da nossa escola estadual, professor Andrônico de Mello, é uma escola PEI, que ela aderiu ao Programa de Ensino Integral da Secretaria da Educação. Tenho o prazer de recebê-la, doutora Marta. Abordaremos sobre o Setembro Amarelo. Seja bem-vinda e, mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos, bom dia aí, Alex, Maitê, José Luiz. E a Márcia. E a Márcia, que agora minha tela aqui escondeu o nome da Márcia. Ah, agora sim, Márcia. Bom dia a todos. O José Luiz já me apresentou aí. Primeiro eu quero agradecer já o convite, né, para participar desse programa aí, desse projeto com vocês. E já parabenizando também pela questão da abordagem do tema, né? Que é um tema tão importante, que é esse Setembro Amarelo, que é esse olhar para a questão da saúde dos jovens, dos adolescentes, que nós atuamos junto deles, e como eles vêm, como todo esse processo de cuidar da prevenção do suicídio tem sido uma pauta importante, até para desmanchar alguns olhares que as pessoas têm para a questão do suicídio. Primeiro, que as pessoas não querem falar sobre isso. Um dos pontos mais terríveis nessa situação é que a gente não fala do suicídio, como se ele não existisse. E, na verdade, ele existe com uma frequência enorme no mundo todo. Todos os anos a gente perde aí pelo menos 800 mil pessoas com suicídio no mundo. Então, é uma questão de saúde pública, né? Só no Brasil a gente já tem uma perda significativa todos os anos também, por volta de 12 mil. E a gente sabe que a questão de estarmos em tempos de pandemia, posteriormente, né, depois, também virá aí o pós-pandemia, que é tão preocupante quanto a pandemia em si, né, do ponto de vista das questões psicológicas, dos problemas psiquiátricos e também dessa questão do suicídio, que é uma dessas consequências desses problemas todos que nós estamos vivendo. Então, muito bom as suas palavras, né? Eu penso que estamos terminando setembro, hoje já tem amanhã, mais amanhã e acabamos setembro. Em outubro começamos com outro tema também, que é muito grave, também muito preocupante, que é o Outubro Rosa, mas isso é um outro momento, né? Depois temos novembro também, que é o Novembro Azul também, que é outro fator preocupante, e dezembro também, que também é outro também preocupante, que é o Dezembro Vermelho, né? Que fala sobre as doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e companhia, né? Mas, muito bem, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso grupo aqui, muito obrigado pelo seu sim, por participar aqui conosco. Esse trabalho vai ser divulgado na escola, junto aos nossos jovens. Nós trabalhamos com alunos entre a faixa de 15 a 19, talvez 20 anos, é ensino médio, a nossa escola é só ensino médio, e a direção da escola pediu para que os professores participassem com algum trabalho, alguma coisa, falando sobre o Setembro Amarelo. E eu tive essa ideia, né? Como eu te conheço, nós já temos uma amizade, eu falei, acho que eu vou levar uma psicóloga, uma pessoa da área, para falar um pouquinho, né? Sobre o suicídio, depressão e outras, né? E aí nós elaboramos umas perguntas, doutora, que nós dividimos aqui para o grupo, né? Então nós vamos fazer umas perguntas e vamos respondendo devagar, e depois, se tiver uma pergunta dentro da sua resposta, né, para deixar um pouco mais esclarecido, algum momento assim, tá ok, doutora? Mais uma vez, muito obrigado. Eu passo a palavra para a professora Márcia, que ela tem uma pergunta já elaborada para fazer para a senhora. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia, então, Marta. Nós sabemos que temos assim, uma gama de pessoas deprimidas, né?
mas nem todas elas se suicidam, né? Qual seria, por exemplo, a depressão, então, não é a depressão que está automaticamente ligada ao suicídio, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho importante abordar essa questão, porque, primeiro que assim, primeiro a gente tem que fazer uma diferença entre o que é depressão e o que é tristeza. Porque muitas vezes a gente tem uma associação muito direta do estado de depressão, estado depressivo, com a tristeza. Então, você tem que ter essa diferenciação, porque, por exemplo, às vezes você tem um processo de tristeza, vamos pensar numa causa que possa fazer com que alguém se sinta muito triste. Vamos pensar no luto, que é o mais fácil, né? Que é essa perda de um ente querido, e ainda no jovem, a perda, às vezes, de um relacionamento, porque os jovens não têm muito essa experiência de perda afetiva. Então, uma perda de um namorado ou de uma namorada pode ter um processo muito semelhante, aliás, é um processo semelhante ao luto que a gente vive quando perde um ente querido por motivo de morte. Com a diferença de que o jovem não tem o respaldo emocional de alguém, de um adulto que já viveu algumas perdas ao longo da vida e que a cada perda, infelizmente, a gente vai tentando se fortalecer para continuar a nossa vida, apesar da perda. Essa que é a questão, continuar a vida apesar de. E quando a gente fala, então, de um estado de tristeza, então você está triste porque aconteceu algo, um fato, que aí te leva, você tem certeza de que você está se sentindo assim por causa disso. A depressão, não. A depressão não necessariamente você sabe por que você está deprimido, por que você está triste, por que você está tão angustiado, por que você acorda sem sentido, por que você não vê sentido na vida, porque você não tem um olhar para frente e saber que as coisas vão melhorar. Você se deprecia na situação. Os problemas dos outros são sempre maiores do que o nosso. Então, esse estado depressivo, ele se difere bastante de uma tristeza. E muitas vezes a gente fala assim, eu estou meio deprê hoje. Na verdade, a gente está meio triste hoje. Porque a deprê, mesmo, a verdadeira depressão, você vai ficar com isso por dias, por meses. E aí, isso, você vai falar, bom, peraí, eu tô me sentindo assim, não foi ontem só, não foi anteontem só, não faz uma semana, faz um mês que eu estou assim, faz 2 meses que eu estou assim, 3 meses que eu não tenho ânimo para fazer, eu gostava de sair, não quero sair mais, eu gostava de conversar com meus amigos, agora eu não converso, gostava de ir para a balada, não vou para lugar nenhum, gostava de jogar um videogame, parei, não tenho mais graça, a vida fica sem graça para a pessoa depressiva. Então, acho que fazer primeiro, Márcia, essa diferenciação, ela é muito, sim, muito importante, principalmente para o jovem, porque nós não temos uma cultura de conversar sobre sentimento. A gente sente, mas a gente não conversa sobre isso. Os homens, então, piorou muito, né? Porque, infelizmente, a gente tem essa cultura de que o homem não chora. Então, assim, o homem não chora porque ele não sente? Não é verdade. O homem sente tanto quanto a mulher sente. A diferença é que, muitas vezes, a mulher tem espaço para conversa, para o diálogo, às vezes muito maior do que os homens. Claro que há diferenças entre as famílias, e que eu estou colocando isso de maneira bem geral, mas existem, sim, famílias que se comunicam um pouco mais, mesmo sem ter essa questão de ser homem ou ser mulher. É uma questão de espaço de conversa. Então, o saber definir o seu sentimento já é um ponto que, se você não conversa sobre sentimento, como você vai chegar a essa conclusão? Como que eu sei diferenciar se eu estou triste ou se eu estou deprimido?
Então, acho que um dos pontos muito importantes na questão da depressão é esse. A gente tem que entender o que a gente sente para poder buscar ajuda. E, além disso, complementando, até porque você me perguntou por que algumas pessoas se sentem mais ou menos, e às vezes as pessoas têm ideações suicidas ou não, há diferentes níveis de depressão. A depressão pode se manifestar de maneiras mais diversas possíveis. Aqui, só lembrando aqui alguns dos sintomas mais presentes, né, na depressão. Você tem o humor triste, esse humor vazio que eu falei, essa coisa meio para baixo por muitos dias. Você tem um olhar de desesperança, ou seja, você perdeu o sentido, a vida fica sem sentido. Um aspecto que às vezes passa despercebido, a pessoa fica com mais propensão assim, de irritar, ela fica mais irritável, ela tem uma irritabilidade excessiva. Ela nem percebe, mas de repente ela explode com tudo. E ali, isso é um pouco mais difícil quando a gente tem que diferenciar isso no adolescente, no jovem, porque ele já tem isso por outras razões, né? Que seria do próprio processo de crescimento. Então, a gente tem, por isso que é sempre ter um cuidado para olhar para o jovem, e o jovem se perceber que às vezes ele pode estar deprimido e ele não está percebendo. Ele pode ter um sentimento de culpa muito grande. Isso também faz parte do processo depressivo. Ele pode, e assim, quando eu falo que ele pode ter, é porque esses sintomas podem aparecer combinados, mas também podem aparecer um ou outro. Não são todos que vão aparecer. Então, eu estou colocando, né, a questão do sentimento de culpa, você tem perda de interesse, como eu falei, coisas que a gente habitualmente gostava de fazer e deixa de fazer, não tem mais tanta graça, não tem energia para fazer as coisas. Então, aquela coisa meio letárgica mesmo. A pessoa passa a se mover diferente, passa a falar mais devagar, ela muda, muda em vários aspectos. Pode ser também uma questão de inquietação, a pessoa está deprimida, então a gente sempre pensa no deprimido clássico, aquele que não quer sair da cama e quer ficar sentado e tal, mas ele pode, por exemplo, ter uma inquietação, ele pode ser uma pessoa que antes era tranquila, tal, e de repente ela não para sentada, ela tem você percebe, ela é inquieta. Ela pode ter também dificuldade de concentração, perda de memória também. Pode ter alteração de sono, dificuldade, né, para dormir, ou dorme além do necessário, passa, né, pode ter mudança de peso e apetite. Sim. Pode ou não ter a ideação suicida, e ela pode ter outras coisas, como dores de cabeça ou problemas digestivos, que às vezes você faz algum tratamento medicamentoso, né, com um médico, e não resolve. Então, você tem causas muito variadas, né? Assim, você tem sintomas muito variados na depressão, por isso que alguns vão ter ideações suicidas, mas nem todos eles realmente têm essa ideação e chegam a vias de fato, ou de tentativas ou vias de fato. Eu perguntei até porque na minha família, a minha mãe teve depressão por muitos anos medicada, eu tenho depressão tratada, mas assim, eu não leio mais nenhum livro, nunca mais consegui ler um livro, e por mais que eu esteja até contente, eu sempre vejo as coisas cinza, então a cor cinza é um fator predominante na coloração, e eu tenho uma sobrinha que ela tem uma depressão mais crônica ainda, né? Ela faz tudo, mas mas nenhuma de nós nunca teve traço de pensar em se suicidar, por exemplo, né? Então são graus de depressão, porque também é orgânico e familiar, né? Então são 3 gerações diferentes com depressão na minha família,
Mas, assim, o meu, até minha irmã já teve também, mas o dela foi meio que uma tristeza, a terapia conseguiu solucionar. No meu caso, eu consigo sobreviver bem, mas eu vejo tudo cinza. Para mim é cinza, não tenho muita... É aquilo, você vive, você não tem vontade de se matar, mas você também não faz questão de viver. Se você, né, você não tem vontade de tirar a sua vida, mas também você fala, nossa, mas que bom se eu não vivesse, né? O deprimido tem um pouco isso. Porque tem essa questão dessa desesperança, essa coisa meio sem graça, né? Essa coisa meio cinza mesmo. Acho que a cor. E eu peguei um asco de livro que eu não posso ver livro, eu acho o livro horrível. Tenho horror à leitura, assim. Pensar em ler um livro, para mim, é me pôr na forca. Odeio livro. E Márcia, antes não era assim? Não, antes eu adorava ler. Então, olha, isso é uma coisa importante. Agora, Márcia, desculpa, já que você se expôs um pouco, tratamento só medicamentoso ou com terapia também? Todas as terapias, inclusive antes de eu me readaptar, porque eles falavam, o que você faz? Eu falei, olha, fiz terapia, né, assim, eu fiz com psicólogo, com psiquiatra, com terapeuta ocupacional e até pai de santo. Nada disso, nem pai de santo, nem, olha, ficou orgânico, né? Dá para sobreviver mais. Eu sobrevivo. Eu acho que um dos pontos que você falou é que, assim, até pelo fato de ter na família, então esse assunto não é um assunto tabu na sua família, porque é um assunto que faz parte da família. Então, isso eu acho que já é um ponto que às vezes difere de outras famílias. É você poder conversar sobre o assunto. Quer dizer, você não ser visto como um ET dentro da própria família. Então, eu acho que isso ajuda nesse processo de dar continuidade, de assim, as coisas terem mais graça, Márcia, acho que aí é um processo que é mais psicológico do que efetivamente da depressão. É por isso que eu perguntei da terapia. Por quê? Porque o tratamento de depressão, ele é medicamentoso e ele requer a terapia. E claro que a forma que eu falo assim, tem vários tipos de terapia. Dentro da psicologia, a gente estuda várias linhas de terapia. E às vezes uma dá certo melhor para uma pessoa, outra para outra pessoa. Então, eu sempre falo assim, não deu certo com a primeira, não desiste. Vai para a segunda, tenta outra pessoa, porque eu falo que tem que bater o santo. Né? Se não bate o santo, a gente não vai, a terapia não funciona. Né? Então, a gente tem que ir, tem que se sentir acolhido pelo terapeuta. Né? Eu falo assim, tem que ir, mas hoje em dia a gente tem muito, pode ser a terapia online também, que a gente já vê que também funciona, até porque o deprimido muitas vezes não quer sair de casa, então ter o recurso online também é eu acho que assim, é um ganho. Eu tive vários pacientes presenciais que, assim, às vezes me ligavam e falavam assim, Marta, hoje eu não consigo ir, porque o deprimido ele não consegue fazer o que realmente ele precisa, ele sabe que ele precisa, mas ele não consegue. Então, é muito difícil o processo. Então, eu acho que esse espaço de conversa sobre o assunto na sua família ajuda vocês, né? Vocês, assim, ajuda o fato de não se sentir, pelo menos, ET dentro da própria família. Não, mas ninguém gosta de deprimido. Minha mãe, é muito difícil. Mãe tinha Alzheimer, quando ela parou de tomar o remédio, ela parou de tomar tudo. Quando parou de tomar o remédio de depressão, mesmo com Alzheimer, que você sabe que muda muito o grau, ela começava a chorar sem saber, porque com Alzheimer ela vira outra pessoa. Sim. A depressão é uma coisa física tão forte que as pessoas não têm noção. As pessoas acham que é uma tristeza, que você tem que tratar, que alguém vai substituir, e é orgânico. Para mim é super tranquilo. É como se eu tivesse diabetes, problema no rim. Então, é nesse sentido que eu falo que você não é um ET. É nesse sentido. Mas isso eu desenvolvi sobre minha pessoa mesmo. Porque mas aí a terapia te ajuda. De alguma forma, a terapia te ajuda. Mas que seja a conviver com apesar de.
né? Então, a terapia me ajudou, as terapias alternativas, eu faço constantemente o uso de floral, eu estava fazendo terapia online agora, então, assim, a terapia me ajudou, sim, mas a família, mesmo com deprimidos, as pessoas não gostam de deprimido. Não. Não adianta. Mas, gente, vamos lembrar, acho que é até legal você falar isso, porque, assim, não é fácil lidar com o deprimido. É chato, né? Assim, porque vamos pensar, eu coloco assim, uma coisa sou eu, psicóloga, estudei para isso, né? Entendo o que está acontecendo. A pessoa vai vir aqui 50 vezes e vai me contar as mesmas coisas, vai chorar por os mesmos motivos, mas eu sei o que eu tenho que falar, eu sei o que eu tenho que conduzir, eu sei o caminho eu vou encontrando junto com o paciente, ok. A população em geral, ela não está formada para isso. E não é fácil você acordar e ver o seu ente querido trancado no quarto, sem querer abrir a janela, sem querer fazer as coisas que ele fazia. A pessoa da família sofre muito com isso e não sabe o que fazer. Ela, se bobear, ela também vai ficar depressiva, porque ela não consegue, ela se sente impotente frente a isso. E muitas vezes as pessoas têm aquela linguagem totalmente equivocada, né? Então, que é falar que isso é uma preguiça, que a pessoa não sai da depressão por causa dela mesma, né? Como se não fosse um processo bioquímico, primeiro, que assim, existe uma justificativa bioquímica para explicar o que acontece, e assim, não é culpa do paciente, não é culpa da pessoa que está com depressão. E às vezes as pessoas têm essa visão equivocada, né? E outra visão equivocada, as pessoas acham que a depressão, por exemplo, não pode acontecer na infância, ou é uma coisa que só pode acontecer, sei lá, na maturidade. Não tem idade. A depressão pode aparecer em qualquer idade. E o jovem precisa ficar atento, porque ele pode estar deprimido e não conseguir pedir ajuda. Essa que é a questão. Porque falar nem sempre é tão fácil. Falar do que a gente sente. Por isso que eu falo que o espaço de diálogo sobre os sentimentos seria muito melhor, né? Que as pessoas tivessem um pouco mais de hábito de falar dos sentimentos. Porque o jovem, só completando, José Luiz, o jovem, às vezes, não consegue nem definir direito o que sente, e se ele não tem um espaço para diálogo, fica muito mais difícil. Muito bem. Então, nós vamos prosseguir, porque o tempo urge tanto para o seu lado, né, do lado da senhora, sim, como para o nosso lado, né? Vamos passar agora a palavra para o professor Alex, que ele fará uma pergunta para a senhora. Professor Alex, professor de filosofia. A questão que eu ia perguntar acho que vai acabar sendo tratada de qualquer maneira, então eu vou colocar como perspectiva que é o que a gente poderia elencar, no caso tanto do suicídio como da depressão, mas especificamente no caso do suicídio que eu estou abordando, como o start. O que a gente poderia estar, assim, o que seria um fator decisivo para você começar a abordar? Porque o tema, ele é um tabu, de certa maneira, e desde sempre, eu sou professor de filosofia, então eu já até estudei um pouco isso e tal. E, então, assim, como é delicado o assunto, o que a gente poderia, assim, que a senhora pudesse destacar alguns pontos que seriam, assim, meio que, para usar a palavra, eu não gosto muito, mas eu acabei escolhendo essa palavra start, mas acho que pode ser ela mesmo. Bom, para um olhar mais, assim, mais atencioso mesmo, para ter que se debruçar na questão e dali, de repente, não largar mais por um tempo, né? E Alex, me fala só uma coisa, para complementar, para eu entender um pouquinho melhor a sua questão. Você está me perguntando como o professor deve ficar... Eu perguntei mais no geral mesmo, talvez para que eu, como professor, pensei nesse sentido, mas de repente para o pai ou para uma pessoa que está próxima, né? Porque eu acho que é muito próximo o que a gente tem que falar, tanto para os pais, né, para os responsáveis,
como para os professores. Eu acho que tem proximidades no que a gente está falando, e o próprio jovem, porque o jovem, ele pode perceber isso no amigo, ele pode, né, de repente ali pode ser o ponto que a gente precisa para evitar. Só para ter uma noção, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. Então, essa sua pergunta é muito pertinente. Então, quando a gente fala do que a gente pode observar, né, que tipo de alerta a gente pode ter, eu acho que tem dois aspectos, né? Como professor, o espaço de conversa, né? Você dá área da filosofia, então, assim, é um espaço que tem para conversa. Então, é possível colocar como alguma indagação. Eu acho que é possível trazer uma reportagem de alguém que efetivamente tenha dado cabo da própria vida, e aí trazer isso para uma discussão, né? E aí cada um poder falar da coisa, ou poder falar se já pensou nisso. Então, assim, porque é esquisito, é triste dizer isso, mas existem pesquisas que colocam que as pessoas... uma pesquisa da Unifesp, entre 2006 e 2015, né, que a taxa de suicídio tinha aumentado entre jovens de 15 a 19 anos, tinha aumentado 24% nas grandes cidades brasileiras, em 6 maiores cidades brasileiras. Então, a gente vê que isso é uma coisa grande, não é uma coisa pequena. Isso eu acho que é um ponto importante de a gente abordar. Quando a gente fala dos alertas, mudanças de comportamento, a gente tem, muitas vezes, a questão desse isolamento. O jovem gosta de ficar mais na dele? Sim. Mas quanto? Quanto na dele? O jovem não gosta... O jovem... A gente não espera que o jovem saia de casa e vá querer sair. Quer dizer, não agora, em tempos de pandemia, a gente sabe que está mais... A gente até entende, né, a situação que está acontecendo. A gente também entende que tem pessoas que não conseguem, justamente pelos motivos internos mesmo. Muita gente já cansou, saturou, né? E por isso acaba mudando muito a forma de se colocar diante do problema. Mas, retomando aí, e dando só para a gente concluir a tua questão, pensar na questão do isolamento, na questão dessa tristeza constante, a questão, muitas vezes, de distorção da imagem corporal, ou seja, quando a pessoa olha para si e não se vê direito, né? A gente vê jovens achando que está muito acima do peso e não está. Então, você tem essa questão de outros olhares que a gente precisa ficar atento, né? Até a questão da alimentação. A gente tem às vezes, o jovem está sofrendo de um processo lá de sofrimento, que vai para uma anorexia, para uma bulimia, e um dos pontos é ninguém observa muito bem o que o jovem come, porque ele já tem uma certa autonomia, né? E aí, às vezes, os pais não estão o tempo todo ali observando o que comeu, o que não comeu e tudo mais, mas é um ponto que, assim, sei lá, você faz um prato que a pessoa sempre comeu bem, porque gosta muito, e, de repente, essa pessoa come um pouquinho, né, assim, e você estranha. Então, assim, mudanças de comportamento, a gente só vai perceber se a gente observar. Então, isso tanto para o professor quanto para o aluno, né, para o jovem que observar do seu colega ou dos pais. Então, se você tem a mudança de comportamento, perda de interesse de coisas que antes tinham mais interesse, sem levar em conta a questão de mudança de criança para adolescente, que tem algumas perdas de interesse que são naturais da idade, mas tem algumas coisas que não precisavam mudar com tanta intensidade.
Crises de raiva, a questão de baixa autoestima. E um dos pontos que eu acho que é importante também é a atração por comportamentos de risco. A pessoa se arriscar demais. Colocar, assim, é o detalhe, né? Eu vou me arriscar. Se eu morrer, tudo bem, não tem problema, né? Assim, é um ponto. E o outro aspecto também que acho que aí, no jovem, a questão delicada do consumo de álcool e outras substâncias, né? Acho que o álcool tem sido aí um complicador, porque às vezes a pessoa começa com álcool, daqui a pouco tá usando outras drogas também, e daí se envereda por esse lado, então é um alerta também. Às vezes, a vida sexual, né, o começo de vida sexual muito precoce, também pode acontecer alguma coisa nessa linha que venha a se complicar. E as automutilações, que eu acho que também é um ponto que a gente precisa abordar, né? A questão dos cortes que as pessoas fazem, né? Que normalmente nos braços, mas às vezes não são em locais que são tão visíveis, às vezes são na parte interna da coxa, um lugar que quase as pessoas não vão ver, né? E que aí é uma outra coisa que precisa ser cuidada, né? Que é a autolesão. Então, são vários aspectos que podem ser abordados aí, tanto pelo professor, como pelos pais, como pelos amigos. Os amigos podem perceber isso nos outros e podem também ajudar, cuidar, ser o ombro amigo que, de repente, essa pessoa está precisando para sair dessa. Então, doutora Marta, aproveitando a sua fala de automutilação, eu tive uma aluna há uns anos atrás, e estava um calor, nessa época mais ou menos, estava um calor e tal, eu estava sem de blusa até aqui embaixo no pulso. Eu tenho esse jeitão brincalhão, como você já me conhece e tal, ei, tira essa blusa, tá muito calor, né? Isso aí é mais para o inverno. Aí ela, não posso, a gente começou já a puxar aqui perto do pulso. Eu não toquei nela, é lógico que não ia tocá-la. Mas depois ela me procurou. E ela pegou, foi depois, que não tinha mais ninguém, ela pegou, levantou o braço, a blusa do braço, e mostrou, professora, eu não tiro por causa disso. E eu, o que é isso aí? E ela mostrou os dois braços, que eu acho que ela pegou o estilete e começava a se cortar e tal. E aquilo me preocupou. Falei, não, nós temos que tomar providência, vamos falar. Não fala para minha mãe, pelo amor de Deus, não fala para meu pai, aquela coisa toda. E eu falei, nossa, eu quero saber por que você está fazendo isso e tal. E com um jeitinho fui ganhando ela, fui ganhando. E aí a mãe veio e ela comentou depois comigo e com a mãe. E por que ela fazia isso? E depois eu caminhei lá e saí de cena, porque é uma coisa mais particularizada e familiar. Mas você lembrou muito bem, doutora Marta, porque eles fazem e fica com aquela blusa num calor desse. Eu não acho porque tem que pôr capuz e tal, né? Não está caindo neve, sabe, assim? Mas foi bom a sua fala, porque eu quis fazer essa fala em cima por conta de ter acontecido isso comigo. Já vivenciei essa situação dentro da escola. Sim, Né? E é dessa forma mesmo que acontece. Os casos, eu atendi casos de comportamento autolesivo, assim, que os pais, a mãe percebeu porque ele foi pegar alguma coisa, assim, esticou o braço, e nessa esticada de braço a blusa veio um pouquinho para trás, e aí ela olhou assim e falou, mas o que é isso? Né? E aí trouxe essa pessoa para conversar, e, enfim, tinha uma série de questões delicadas na família que ele precisava entender, e tinha uma questão de opção não, de definição sexual, assim, de conceito, de autoconceito, de questões que iriam seguir em frente depois. Mas ele precisava, naquele momento, era um problema muito mais ligado a questões familiares e assim, os casos que eu tratei ligados ao comportamento autolesivo, deste tipo específico, né, de cortes, começou a terapia, cessaram os cortes.
Então, assim, a gente, às vezes é só uma questão de falar, né, de conversar. Eu estou falando que estes casos, né, isso não significa que em todos os casos isso acontece, né? Nesses casos não precisou tomar uma medicação junto. Então, por isso que eu falo assim, a questão do alerta é muito importante, porque a gente pode pegar a coisa bem no início, e aí quanto mais rápido, melhor. Né? Tá ok. Muito obrigado. Alex, eu vou te passar para a próxima pergunta, então. Então, assim, a questão que eu tinha colocado especificamente, mas era essa, viu, Zé, que eu queria observar. E tem essa outra aqui, como os pais responsáveis pelo jovem devem lidar com a situação de depressão ou pensamentos suicidas, entendeu? Ou seja, aí já é lidar com o fato mesmo, né? Ou seja, o que poderia ser destacado como um cuidado, vamos dizer assim, já pegando um pouco nessa linha. Eu acho que, assim, pegando já o que eu... complementando, né? Porque a gente foi... Sim. Uma puxa a outra, isso. Né? Então, assim, Perfeito. A partir do momento em que você tem isso, tem que ter um jeito de abordar mais acolhedor e meio assim, mais sem julgamento, sabe? Porque quando você já chega julgando o jovem é muito complicado, né? Porque ele já, como eu falei no início, o jovem tem poucos recursos emocionais. Então, tudo é mais complicado para o jovem. A gente sabe disso porque a gente já foi jovem. Né? Então, assim, com o tempo a gente vai amadurecendo, vai percebendo, vai mudando a forma de encarar as coisas, de dar sentido e dar importância a determinadas coisas. E algumas coisas você vai mudando aos poucos ao longo da sua vida. Então, olhar para esse jovem com a questão que ele tem, mas trazer para perto. Eu sempre falo que é muito importante acolher, para poder entender e poder ajudar. Até porque eu falo assim, até uma determinada idade, o pai pega a criança e traz para o psicólogo. O jovem, o adolescente, ele pode não aproveitar o espaço se ele vier obrigado, se ele não fez sentido naquilo. Um movimento que eu acho que tem sido curioso é que eu tenho recebido adolescentes que pedem para os pais para passar em terapia. E é uma coisa bastante, eu acho que é uma mudança significativa, né? Porque não são os pais que estão trazendo. Às vezes o pai acha que está tudo bem, né? Para ele está tudo bem. Mas aí e o jovem vem, né? Daí assim, mas por que você pediu? Daí vai conversar, e assim, e tem muitas questões que eles não querem conversar com os pais. Que é uma questão, por exemplo, que acontece muito na adolescência. Eu atendi mais do que uma criança na fase dos... Criança não, aí adolescentezinho. Entre 11 e 13 anos, que um dos grandes problemas era medo que os pais morressem. Por exemplo. Como que eu falo para os meus pais que eu tenho medo que eles morram? Então, assim, porque assim, fica aquele misto de... Quando eu penso em morte dos meus pais, parece que eu estou desejando isso para ele. Não estou desejando isso. Mas para o jovem, às vezes, abordar esse medo é muito difícil. E aí isso se tornava o quê? Um sintoma, aparecia como um sintoma, então, crises de choro, né? Para alguns casos foi meio que crise. A criança começava, a jovem começava a chorar, mas os pais perguntando o quê, e não conseguiam falar. Acho que a ideia da culpa, né, doutora, também acho que entra aí. Né? Sim, a ideia de se sentir também culpado de ter esses pensamentos, que é um pensamento ruim, é um pensamento triste, né? E é bem delicado isso. E aí, assim, aí conversa, aí entende, né? Então, ter esse espaço, sempre o espaço do diálogo. A gente é gente de conversa, a gente não é para sofrer junto, ou sofrer separado, a gente tem que sofrer junto. Porque quando a gente sofre junto, a gente sofre menos. Né? Então, assim, a gente precisa conversar, a gente precisa ter o espaço do diálogo.
Muito bem. Muito obrigado pela participação do professor Alex, então. Então, eu passo a palavra agora para a professora Maitê, a nossa professora, ela é coordenadora da nossa área de Ciências Humanas, professora de Sociologia. Por favor, Maitê. Bom dia, doutora Marta. Na verdade, algumas das dúvidas, né, que eu ia perguntar, acho que você já trabalhou bastante aí, né, que é a questão da... Qual a nossa responsabilidade quanto professor, né, em relação a quando a gente identifica um aluno com depressão, etc., né, e a questão da própria ansiedade, né, eu me lembro, em várias escolas que eu estudei, eu percebo, assim, que a questão da ansiedade, às vezes, é até mais presente do que a depressão, né? E às vezes nós temos que lidar com isso e nós não sabemos como lidar com isso. Então eu deixo essa questão de como lidar com a ansiedade dos alunos, né? Porque quando eu digo ansiedade, não é aquela ansiedade que nós temos no dia a dia, né? Quando a gente fica, que a gente quer, vamos para a praia, né? Não, é aquela ansiedade que é forte mesmo, que os alunos ficam de uma maneira assim que chega a dar falta de ar, né? Que dá aquele desespero, que dá aquele medo, né? Quase uma crise de pânico, né? Como que a gente pode lidar com esse tipo de situação que a gente sabe que a gente tem que chamar os pais, conversar, etc. Mas naquele momento que está acontecendo, né? Como a gente acalma nossos alunos ou como lidar com os alunos no momento enquanto a gente não consegue tomar outra providência de chegar alguém, de como lidar com isso? Bom, acho que assim, um dos pontos importantes que a gente poderia abordar aí é a necessidade de saber um pouco técnicas de relaxamento, porque isso ajuda, né? Então, assim, é aquela questão de respirar com mais calma, de ter de ir para um espaço, de repente, um pouco mais reservado, né, para essa pessoa, para ela realmente tentar se acalmar, né? Porque se ela estiver já num processo quase de transtorno de pânico, bom, com certeza ela daí precisaria já de uma medicação e também de uma terapia para entender o que é que está startando isso. Porque não é do nada que acontece. E acho que foi muito importante, Maite, você trazer a questão da ansiedade, porque a ansiedade eu acho que é o que eu mais trato no consultório, em jovens adultos, né? Jovens adultos que eu digo aí antes de 30 anos, eu diria que na faixa de adolescente até aí uns 25 anos, eu acho que é o campeão, mais do que depressão, né? Porque os processos ansiosos, primeiro que a gente não identifica, por ser diferente da depressão, que a gente fica para baixo e não quer participar das coisas, a ansiedade, ela não traz isso, né? Você não deixa de participar das coisas porque você está ansioso. Muito pelo contrário, você quer muito participar das coisas e aquilo já vai trazer um monte de processos por si só. Ver a pessoa, encontrar a pessoa que a gente está afim. Nossa, isso para o jovem pode, né, detonar um processo ansioso forte. E, ao mesmo tempo, outras coisas associadas a isso. Então, vamos dizer, se a pessoa amada está com outra pessoa, já pode trazer desencadear uma crise. Uma crise ansiosa pode aparecer por várias razões. E eu acho que olhar para essa questão da ansiedade, pensando que uma ansiedade ela é mais forte, né? Então, assim, a pessoa ela sofre com algo que não aconteceu normalmente. Então, você está o quê? Você está ansioso com algo que vai acontecer. E aí, uma das coisas que eu falo muito para os meus pacientes é assim, a gente pensa em 20 possibilidades, vai acontecer a 21. Então, a gente não tem esse olhar de que, efetivamente, a gente pensa que as coisas vão acontecer de um determinado caminho e acontece de um jeito completamente diferente. Né? Nós, professores, a gente prepara uma aula. Quando que a aula sai exatamente como a gente pensou? Tipo,
Nunca. Nunca. Porque muitas coisas podem acontecer. No meio, né, do caminho, ou no dia, no momento da aula, podem acontecer muitas coisas. Então, as coisas podem acontecer de uma maneira diferente. Então, saber acolher essa ansiedade desses jovens é um ponto importante. Saber acolher, perceber se aquilo está exagerado, se aquilo está acontecendo com uma frequência muito grande em termos de crise, até para ver se você precisa mesmo, se aquilo é uma coisa mais pontual, ou se aquilo... Pontual, vou dar um exemplo clássico. As meninas que vão fazer festa de 15 anos. É impossível não estar ansioso com uma festa de 15 anos, planejada. Ai, porque 3 vestidos? Ai, porque não sei o quê? Ai, porque isso? Porque vai entrar a valsa, vai ser não sei de que jeito, o vestido vai ser da cor X. Ai, eu consegui que o fulano viesse para dançar comigo. Então, assim, tudo isso traz uma questão, mas aí você tem começo, meio e fim dessa ansiedade, até a festa. Acabou a festa, acabou a ansiedade da festa, porque já foi. Uhum. Então, aí é uma coisa, um problema real e um problema com um começo, meio e fim. O processo de transtorno mais ansioso não tem começo, meio e fim, porque não é uma coisa que tenha efetivamente uma causa real. Ela é mais uma causa criada pelo nosso pensamento. E, assim, em muitas vezes, a depressão, os pais, eles conseguem enxergar melhor a depressão do que a ansiedade. Então, como chegar para conversar com os pais para que eles entendam que, por exemplo, essa ansiedade, ela deixou de ser aquela ansiedade gostosa, né, que é o caso da festa de 15 anos, por exemplo, né, que é o nervoso do esperar, né, para a ansiedade, que já é um problema, que está causando problemas na vida daquele jovem. Como fazer o pai acreditar, né? E porque muitas vezes a gente escuta, é frescura, é normal, ele é jovem, né? Como fazer também lidar com a questão dos pais, né? Para a gente dizer para ele, olha, a gente tem identificado que é frequente, né? Que ele precisa, talvez, conversar, fazer uma terapia, etc. Né? Como lidar com essa questão da resistência dos pais? Eu acho que você abordou uma coisa importante, um caminho importante, que é falar que isso já está o prejudicando e provavelmente vai prejudicar. Principalmente, muitos transtornos ansiosos pode prejudicar até no mundo do trabalho. E isso é uma coisa que os pais começam a perceber, acende o alerta. Porque, por exemplo, ele fica assim porque ele não gosta de se expor, e aí vai ter que apresentar um seminário, aí só que todo seminário, no começo do ano é uma coisa, no meio do ano é outra coisa, no final do ano é outra coisa. Se um ano inteiro você passou e você ainda não tem uma certa tranquilidade para apresentar um trabalho junto àqueles colegas que estão com você desde o começo do ano, como que vai ser isso depois? Quando ele precisar, por exemplo, apresentar um projeto na empresa dele, ou para o cliente novo que vai para aprovar ou não a campanha que ele propôs. Então, como é que isso vai acontecer no futuro? Eu acho que um ponto que eu converso muito com os pais, quando eu faço avaliação, é muito de trazer os pais para assim, a consequência disso pode não ser tão grave agora, mas o que vai ser disso para o futuro? Porque os pais também têm essa preocupação do futuro, do adulto que a gente vai formar. A gente quer um adulto ansioso, que não consiga, às vezes, concluir um projeto por causa da ansiedade, né? Porque não consegue expor de acordo uma coisa que é necessária para ele. Então, assim, essa visão de isso não está normal, primeiro que é essa questão, isso não está normal, né? Isso está além de, né? E isso não vai ser bom para ele também no futuro. Não é bom agora e não é bom depois. Muito bem. Doutora, eu vou fazer a pergunta, mas praticamente a senhora já respondeu, mas mesmo assim eu vou fazer, quem sabe eu tenho mais uma coisinha ou outra para ser falada.
os índices de problemas de saúde mental estão cada vez mais elevados na população em geral, né? Nos adolescentes, quais são os fatores que estão desencadeando esses problemas? Praticamente acho que já foi contemplada, né? Mas se ela quiser fazer mais alguma fala, eu agradeço. Muito obrigado. Ok. Na verdade, se a gente for pensar em encadeadores, né, assim, primeiro que existem fatores muito variados. Quando a gente fala da questão do suicídio, existem pesquisas que mostram assim, alguns alertas por indicadores socioeconômicos, principalmente a questão do desemprego, desigualdade social. Isso pode estar associado, né, com uma questão mais de depressão e de levar ao suicídio. Mas, é como eu falo, o ser humano é único. Então, por mais que a gente elenque 10 fatores possíveis, pode acontecer o 11 que era meio inusitado, mas que aconteceu. Então, eu sempre falo que assim, o ser humano é singular, ele é único. E ele vai ter os únicos fatores que pertencem a ele mesmo. A história dele, repertório dele, história de vida, às vezes uma predisposição genética por razões de doenças mentais, né, ligadas a alguma predisposição que já eu falo assim, já veio no pacote, né, e enfim, pode ser uma combinação de fatores que a gente não tenha tanta certeza de colocar assim de antemão, né? Mas segue a recomendação que eu coloquei: observação. Observação, mudança de comportamento, são os nossos alertas, esse cuidado que a gente tem que ter para as outras pessoas. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar mais para o outro. Às vezes a gente tem uma mania de olhar muito para a gente só e às vezes o outro está do lado e às vezes ele só precisa de um oi. Verdade. Às vezes precisa só de um oi, às vezes precisa só de um sorriso. E às vezes a gente não dá. Tudo bem que agora de máscara está difícil de dar sorriso. Mas isso vai passar, né? Tenho fé que isso vai passar e a gente vai poder sorrir também com mais frequência para as pessoas. E acho que é um pouco desse legado que a gente precisa ver, né? Assim, nesse momento a gente está sem abraços e sem sorrisos. E eu acho que isso está fazendo falta para muita gente. Eu espero que as pessoas, que um legado dessa pandemia seja sorrir mais e abraçar mais. Tá certo, muito bem. Eu passo agora para a professora Márcia. A professora Márcia tem uma pergunta para a senhora. A pergunta que eu tenho, a doutora já conseguiu também falar metade dela, que era a questão de poder aquisitivo, né? O que levava mais às causas da depressão. Então, assim, especificamente, será que tem algumas questões como raça, faixa etária, região? Bom, a gente pode colocar que, assim, às vezes acontece, quando a gente fala que isso é um problema de saúde pública, a gente precisa ficar alerta com alguns movimentos. Por exemplo, quando teve aquela história lá da baleia azul, foi um movimento que aconteceu via mídias sociais e tudo mais, e isso pode levar a uma moda em relação àquilo. Então, também a gente tem que ficar com alertas ligados para esse tipo de situação, porque não necessariamente era um tipo de, por exemplo, por raça, por, sei lá, né, etnia, que se for, enfim, não era isso. Mas era um movimento que aconteceu fora, né, por um certo desafio lançado, e isso vai trazendo um problema maior. Então, eu sempre falo que olhar com tudo com muita cautela. Colocar tudo muito em caixinha no ser humano é muito complicado. Então, toda pessoa que tiver
uma família não clássica, não pai, mãe e filho, por exemplo, e aí todos os sentidos possíveis que vocês têm na cabeça quando eu falo isso, não significa que não ter uma família clássica seja uma predisposição para isso. Nada tem uma justificativa tão clara. Os casos que eu conheço de pessoas que suicidaram eram filhos de pais, de famílias que você olhando de fora não tinha um problema, sei lá, você não viria um problema, mas a pessoa não quis ficar viva mais. Então, fica difícil a gente ter um fator, um ponto mais importante, porque o ser humano é único mesmo. Então, por mais que seja, vai ser muito difícil a gente conseguir definir isso. Mas tem que ficar alerta, sim, quando acontecem movimentos numa determinada região, que pode acontecer em qualquer região, pode ser na nossa escola, pode ser em qualquer outro lugar, mas que aconteça, assim, aconteceu, opa, é alerta. Precisamos falar disso, precisamos cuidar disso. Acho que isso é importante. E só para complementar, o setembro é amarelo, mas o ano inteiro morre gente. As pessoas se suicidam. Então, é no setembro que a gente lembra disso, mas é o ano inteiro, o assunto é para o ano inteiro. Muito bem, doutora. Acho que a outra pergunta que temos que fazer, que é para a Maitê, praticamente ela já foi contemplada. Como chegar no aluno e ganhar... Desculpa, viu, Maitê, mas já estou passando. Como chegar no aluno e ganhar sua confiança após verificar seus braços com sérios cortes de estilete. Já foi contemplado? A não ser que você queira complementar, Maitê, por favor. Não, eu vou só completar uma coisinha, pensando na questão do sigilo, né? Às vezes a questão do aluno, eu pensei na questão do corte, né? Já foi falado um pouco sobre isso, que muitas vezes, porque ele se coloca na questão de risco, né? Então o corte lá entra nessa questão. Mas como entrar na questão do sigilo, que às vezes o aluno tem uma confiança por você e ele não quer que você conte para os pais dele, etc. Só que é uma questão muito delicada, porque de repente você não conta e acontece alguma coisa, né? Mas às vezes você conta, você perde a confiança do aluno e os pais também não que tem aquela resistência e não acreditam em você, então fica naquela situação. Então, como lidar com essa questão do sigilo, né? Da confiança do aluno e do sigilo, né? Em relação, não só, acho que talvez, não só também a questão da mutilação, né? Mas em qualquer outra situação, como quando o aluno está usando drogas por essa questão, quando o aluno está depressivo, está tendo essas questões de ansiedade, ele pede para você não contar, e enfim, né? E ele confia em você, ele tem aquele momento de confiança. Ele confia em você. Então, acho que vamos voltar na questão. Então, primeiro, se ele confia em você, você tem que ajudá-lo a confiar também nos pais. Então, sim, assim, também, eu acho que você tem que aproveitar esse seu olhar. Então, não você contar para os pais, mas você fazer o aluno perceber a importância dele contar para os pais. Legal. Exatamente. Porque aí você não vai perdê-lo, não vai perder a confiança dele. Porque você tem que falar mais ou menos uma coisa nessa linha. A partir do momento que você me contou isso, eu não posso ficar tranquilo como professor. Eu não posso. Não tenho como ficar tranquilo. A gente precisa pensar nisso junto. Vamos pensar nisso junto? Então, assim, o que está acontecendo? Por que você está assim? Então, assim, isso tem jeito de melhorar, né? Isso está te fazendo bem? Essas perguntas, sabe? De trazer para um pouco, de dividir isso com o aluno. Porque é claro que a gente, dependendo da situação, a gente nem dorme pensando nisso. A gente traz a ansiedade para a gente, como professor. Então, assim, e aí eu acho que nesse sentido é importante conversar. Trazer isso para o aluno de uma maneira que, assim, olha, eu estou te acolhendo isso, mas a partir do momento que você me conta isso, você precisa também acolher que você dividiu isso comigo e que nós precisamos juntos fazer alguma coisa. Eu acho que esse olhar mostra o quanto você ainda você se importa com esse aluno. E aí eu acho que é um caminho possível para uma solução. Para uma solução.
Doutora Marta, chegamos praticamente no nosso final do nosso bate-papo. Eu gostaria muito que a senhora fizesse suas considerações finais e uma palavra dirigida aos nossos jovens. Como eu comentei no início, essa matéria vai ser vinculada na escola e vai ser disponibilizada para todos os nossos jovens, né, para os nossos alunos. É assim, um recado para eles. O que a senhora pode falar, dando uma direção agora voltada totalmente para os jovens ou talvez para os pais e responsáveis? Tá? Fique à vontade, por favor. Obrigado. Sim, bom, eu já quero agradecer também o espaço da conversa. Quero indicar, né, para vocês o site do www.setembroamarelo.com e também o www.cvv.org.br. São dois sites que eu acho que valem a pena a gente, todo mundo dar uma olhada. Tem lá cartilhas no Setembro Amarelo, tem um material que eu acho que vale a pena ser consultado pelos professores e pelos jovens também, né? E, jovem, você não está sozinho, né? A gente não, por mais que você possa estar se sentindo sozinho, você não está sozinho. As pessoas são pessoas e muitas coisas que você sente, outras pessoas já sentiram, e outras pessoas podem te ajudar, de uma maneira ou de outra, conversando, buscando soluções junto a você, dentro da sua possibilidade, com a sua singularidade. Você é único. Eu sempre gosto muito de falar assim, você é o único, você é uma preciosidade só pelo fato de existir. Porque você, por alguma razão, você está aqui. E você estar aqui já é um grande presente. Agora, o que a gente pode fazer para que você se sinta melhor? Só dialogando. Então, não adianta sofrer sozinho, né? Às vezes, um amigo pode ajudar. Às vezes, só os adultos podem ajudar. Porque o amigo, por mais que ele vá te ouvir, ele vá te entender, nem sempre o amigo tem o preparo para te ajudar. Às vezes, os pais também não têm. Às vezes, eles precisam de ajuda especializada. Mas também para isso nós temos ajuda. Então, para cada problema, a gente busca uma solução. E é essa a ideia. É olhar para as questões que a gente sente e ver como a gente pode melhorar isso, para a gente continuar o nosso projeto de vida, pensar nas coisas que a gente tem vontade de fazer. E se às vezes a gente não vê nada lá na frente, então é hora de olhar para o que está acontecendo agora, para tentar até entender por que a gente não olha lá para frente. Então, esses são os recados que eu acho que são muito importantes para o jovem, né? Você não está sozinho. Você é o único e não está sozinho. Busque ajuda quando você precisar. Muito bom. Professora Márcia, as suas considerações, por gentileza, finais? Eu agradeço a oportunidade também, né, de ter falado sobre a condição de uma deprimida, né, porque as pessoas realmente não têm noção, às vezes, do que se passa, né? Todo deprimido, as pessoas acham que chora, não, né? Por trás do sorriso tem muito mais tristeza, às vezes, do que por trás das lágrimas. Tudo bem, muito bem. Professora Maitê? Quero agradecer também aí pela conversa, pelas informações, né? Assim como a Márcia, eu também fui diagnosticada com depressão e ansiedade alguns anos atrás, e então eu vou agradecer meus alunos também, porque nesse processo meus alunos foi ao contrário, né? Não fui eu que ajudei meus alunos me ajudaram muito, eles perceberam, eles ficaram ao meu lado, então eu quero agradecer também a eles e dar esse recado, né? Eu gosto de contar sobre isso para mostrar como acho que o outro pode ajudar a gente, né? Que é completando a fala da doutora Marta, né? Sobre a questão do outro, né? Muitas vezes, obviamente, que eu precisei de terapia, precisei também do psiquiatra, mas o apoio deles foi muito importante. Então, entender que o outro é muito importante, né, nesse processo, né? E esse outro, ele pode ser um apoio, às vezes a gente só precisa realmente, de fato, de um sorriso, né?
E o apoio dos meus alunos foi muito importante nesse momento, né? Hoje, ainda bem, né? Eu ainda estou passando por esse processo, mas ele já está um pouco mais estabilizado. Mas eu agradeço muito de coração a minha família, os meus colegas de trabalho e também aos meus alunos, que foram o meu coração, né? Nesse momento. Tudo bem. O professor Alex, que está conosco novamente, quer fazer os seus agradecimentos, as suas considerações finais, professor? Não, é isso mesmo, é só agradecer e falar que eu gostei mesmo aí de participar da atividade e da conversa, e mais especificamente ainda aquela questão que a doutora falou em relação a ter esse cuidado para não enquadrar as pessoas em caixinhas. Eu gostei muito dessa expressão. Eu estava acompanhando, na hora que eu fiquei um pouco ausente lá, que eu estava me movimentando para vir para aqui, mas gostei da expressão e gostei de tudo como no geral. Muito obrigado, doutora. E obrigado a vocês também. Muito bom. Muito obrigado. Então, professora Marta, a doutora Marta, a professora também, né? Não deixa de ser professora. Sim, A senhora é professora também, mas doutora Marta, muito obrigado mais uma vez, de coração, eu agradeço a sua presença, o seu tempo, que é precioso, né, estar aqui conosco, muito obrigado por estar fazendo esse trabalho que não é só para o professor, para envaidecer o professor na escola, mas eu pensei com meus colegas da área de humanas, voltada para o nosso aluno, né, para os nossos alunos, para os pais, né, no geral. E aí acabamos descobrindo também, você vê, duas professoras aqui no grupo que também tem lá seus anseios, tem lá seus problemas, que acabou se abrindo. Depois podia deixar também o endereço para qualquer coisa no consultório da senhora, né? Estou atendendo online também, tá? Já fica aqui a propaganda. Não Então, tem doutora muita Marta, jeito, assim. muito obrigado mesmo, mais uma vez, e um bom dia, um excelente bom dia para a senhora, e uma boa semana também, tá bom? Para vocês todos também. Para vocês todos também. Obrigada aí pela participação. Foi muito bom bater o papo com vocês. Muito obrigado, tá ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.